queria meditar com você nesse texto da palavra de Deus nessa noite, Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 a 13. Eu ia fazer uma reflexão rápida com você aqui, à luz do que acontece na cidade de Cafarnaum. É um fato muito importante que acontece na vida de um homem ilustre daquela cidade, mas acontece também na vida de uma pessoa simples daquela cidade, um servo daquela cidade, um rapaz que precisava de alguém que o ajudasse na sua hora difícil. E nós vamos ver essa importante atuação deste homem, a importante atuação de Jesus e a importante atuação de Deus na vida destas pessoas que se submetem a Ele. Eu quero pensar com você nessa noite sobre uma palavra. Você hoje traz à casa de Deus inúmeras necessidades. O que eu queria saber de você hoje, você que está aqui hoje, veio participar deste culto e que tem inúmeras necessidades no seu coração, a banda, o pessoal daqui de baixo, lá de cima, uma palavra seria suficiente para resolver todos os seus problemas? Uma palavra seria suficiente? Talvez você diga assim, pastor, uma palavra? Não sei. Será que dinheiro resolveria todos os seus problemas? Talvez alguns deles sim, outros não. Poder resolveria todos os seus problemas? Talvez alguns deles, outros não. Será que o fato de Deus mudar você de lugar, mudança, resolveria todos os seus problemas? Talvez alguns, outros não. Outros você vai carregar com você. Qual é a palavra que mudaria toda a sua vida nessa noite? Será que uma palavra resolveria todos os seus problemas? Não sei. Mas olha, nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que tem um homem. E a Bíblia não cita o nome dele, mas a Bíblia fala que para ele uma palavra era suficiente. Uma palavra. E por que esse homem achou isso? Porque para ele uma palavra era capaz de muita coisa. E é verdade. Uma palavra pode abrir portas ou pode fechá-las. Uma palavra pode ferir ou pode magoar pessoas. Uma palavra pode construir ou pode também destruir. Depende. Depende do que nós estamos falando ou do que nós estamos acreditando. Aquele dia era um dia difícil na vida daquele centurião. A Bíblia diz que ele estava vivendo um momento difícil. E por que era difícil? Porque ele vivia um problema dentro de casa. Talvez os seus problemas sejam fora de casa. Talvez o problema que você tem seja na empresa, seja um problema no trabalho, com um amigo, talvez um problema social, um problema de ordem financeira, mas o problema daquele homem era dentro da sua casa. O texto bíblico nos diz que aquele homem tinha um servo, e diz o texto que era um criado. E o criado, diz a Bíblia, era o problema que ele estava tendo. Era simples para aquele homem resolver esse problema. Ele poderia mandar aquele criado, despachá-lo, abandoná-lo, isso era comum naquela época. Poderia simplesmente alijá-lo, deixá-lo lá morrer à míngua, ou poderia cuidar dele. Ele optou em cuidar. O texto bíblico diz que o criado estava deitado, paralisado e sofrendo terrivelmente. Se você for lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o texto bíblico diz que ele estava doente quase à beira da morte. Então não era um problema simples. O problema era grave. Aquele homem poderia tirar o pé do seu problema e dizer, isso não é comigo, isso é problema dele. Mas ele toma aquele problema do criado, daquele que o serviu durante tanto tempo, como um problema dele. A pergunta que eu faço agora é essa. Será que o problema seu, nessa noite, que você traz à casa de Deus, é um problema que você está vivendo dentro da sua casa? Dentro do seu contexto familiar? Dentro das suas relações? Talvez aquele problema que tem angustiado o teu coração. O que o homem fez com o problema dele? Ele não simplesmente sentou e ficou assistindo a situação, não. A palavra do Senhor nos diz que diante daquela circunstância, ele então envia pessoas até Jesus, para que Jesus solucione o problema dele. A pergunta que eu faço a você é, por que um centurião mandaria pessoas até Jesus? Certamente já tinha ouvido falar sobre Jesus, certamente já tinha ouvido falar sobre o poder de Jesus, certamente já tinha ouvido falar das curas de Jesus,
A verdade é que esse homem, então, manda pessoas irem até Jesus e pedir ajuda a Jesus. O texto bíblico diz, e a palavra de Deus nos afirma assim, que quando foram até Jesus e pediram ajuda, e a ajuda foi: Jesus, tem um homem doente na casa do centurião. E é importante lembrar que o centurião era o chefe do exército, que era uma espécie de um comandante do exército que dirigia 100 pessoas, uma centúria. E o texto bíblico fala, então, que quando vão até Jesus, Jesus dá uma palavra. A palavra de Jesus é: eu irei e o curarei. Ele não disse o dia, ele não disse a hora, ele não disse se iria naquele dia, ele não disse se iria no outro dia, numa hora, ele não disse se era naquela semana, naquele mês. Ele fez apenas uma promessa: eu irei e o curarei. Você está firmado nas promessas do Senhor? Você crê nas promessas? Ou você é imediatista? Há pessoas que são imediatistas. O imediatista é aquele que quer tudo na tempo e na hora. Esse homem tinha um problema, o problema era grave, o homem estava à beira da morte. Jesus diz: eu irei e o curarei. Ele poderia dizer então: muito obrigado, Jesus, porque eu preciso hoje, eu preciso agora. Irei e curarei não resolve o meu problema. Mas ele optou por crer na promessa de Jesus. Ele optou por confiar naquela palavra de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou que vem, e Jesus falou que vai curar. Então é porque ele sabe o momento certo e a hora certa. Eu vou depender desse Jesus. Você dependeria dele? Se ele dissesse: eu irei e curarei. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não vai saber nada. Eu irei e curarei. Então ele manifesta a sua fé aí. Já começa a manifestar a sua fé, mesmo sem saber o que Jesus faria, mesmo sem saber o dia que Jesus viria, o momento, mas ele já começa. A Bíblia fala que ele manifesta a sua fé aí. O texto bíblico nos diz que aí a palavra de Deus fala que aqueles que foram até Jesus, chegaram a Jesus com um discurso que não cita em Mateus, mas cita lá em Lucas capítulo 7. O discurso deles foi esse: quando chegaram até Jesus, rogaram a Jesus com insistência. Eu estou lendo Lucas 7, 4. E disseram para Jesus: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. 3 coisas disseram a Jesus: Jesus, nós queremos que o Senhor vá à casa do centurião, porque ele é um homem digno. Ele é um homem digníssimo. Aqui na cidade, olha, é a figura mais importante de Cafarnaum. É um homem digno. Segundo, este homem ama a nossa nação. É um homem que tem provado que ele ama os judeus, conquanto seja romano. E vocês sabem que os romanos não eram muito afáveis com os judeus. Os romanos não gostavam muito de judeus, porque eles eram um império que dominava os judeus naquela época. Porém, esse homem é uma exceção. É uma situação completamente diferente. Ele é um ponto fora da curva. Ele ama a nação. Ele demonstra que ama a nação. E aí eles vão dizer: e queremos que o Senhor vá à casa dele, porque ele deu uma prova de que ele ama os judeus. E de que ele realmente considera essa nação como uma nação importante na vida dele. Ele ajudou a construir a nossa sinagoga. Ele deu dinheiro. Ele investiu. Então Jesus, ele é digno de que o Senhor faça isso. As argumentações daqueles homens pareciam convencer a todos, mas Jesus não deu muita bola às argumentações deles não. Por quê? Porque Jesus já tinha feito a promessa. Antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, Jesus já havia feito a promessa para eles. Entretanto, na hora que Jesus está indo, o homem manda um recado a Jesus. Qual é o recado que aquele centurião manda a Jesus? O recado dele é o seguinte: Jesus, eu não sou digno de que o Senhor venha em minha casa. Interessante, tem gente dizendo que ele é digno, e ele, o próprio comandante, manda dizer para Jesus: eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa. Diz uma segunda coisa: nem me achei digno de estar na sua presença. Olha, não sou digno que venha em minha casa, nem me considerei digno de estar na sua presença. Então eu sou, bem pequenininho, Jesus. Eu não me considerei nada grande, coisa nenhuma. Eu sou muito pequeno, não posso nem estar diante do Senhor. E aí ele faz uma terceira colocação: dize uma palavra
e o meu servo será curado. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Primeiro, ele manifesta a fé quando Jesus diz: eu irei e curarei. Segundo, ele manifesta a fé agora quando ele diz para Jesus assim: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Duas vezes ele manifesta a fé. Duas vezes. E diz para Jesus que não é digno. O texto bíblico nos fala, e a palavra de Deus nos diz, que aquele homem se achava pequeno demais diante de Jesus. Achava a casa dele pequena demais para Jesus entrar. Ele se considerava humilde diante de Jesus e não grande como as pessoas o colocavam. E ele pede que Jesus apenas dê uma palavra. A palavra do Senhor Jesus diz, e aí o texto bíblico fala, que ele vai justificar a sua fala. E a justificativa dele é essa: porque eu também tenho pessoas sujeitas à autoridade. Eu tenho soldados que estão às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Por que ele disse isso? Ele diz: Jesus, eu sou um comandante de um exército. Eu comando uma centúria. E se os meus soldados são capazes de me obedecer, e ai deles se não me obedecer, quanto mais o Senhor pode dar uma palavra daí onde o Senhor está, que essa palavra será obedecida. Agora ele manifesta 3 vezes a sua fé, porque ele diz: a sua palavra, Jesus, tem poder. Não importa onde o Senhor esteja. Se o Senhor estiver na minha casa, ou estiver a 100 quilômetros daqui, 1000 quilômetros daqui, o Senhor pode estar do outro lado da terra, a sua palavra tem poder. Primeiro ele diz: eu creio no eu irei e curarei. Segundo ele diz: eu não sou digno de que o Senhor esteja aqui na minha casa, manda apenas uma palavra e está ótimo. E terceiro ele diz: a sua palavra tem autoridade. Se eu tenho autoridade humana, o Senhor tem autoridade no mundo espiritual. E a autoridade sua é tão grande, que é só o Senhor falar, e ela será tão válida e vai ser tão cumprida quando a minha é. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu digo faz isso e faz. O mesmo acontece com o Senhor. Jesus ouve essa palavra, e o texto bíblico diz que ao ouvir essa palavra, Jesus então afirma o seguinte: em verdade digo que não encontrei em Israel um homem com tamanha fé. Esse homem surpreendeu a Jesus. E surpreende a Jesus por quê? Porque desde o início ele está demonstrando fé. Desde o início, desde a hora que Jesus dá a resposta, a primeira resposta, ele demonstra fé. No pedido dele, ele demonstra fé. Na palavra dele a Jesus, ele demonstra fé. O tempo todo. E Jesus diz: não encontrei em Israel alguém que tivesse uma fé desse tamanho. E esse homem não era judeu. Esse homem não andava com a Bíblia no braço. Esse homem provavelmente não era uma pessoa tão dedicada, mas tinha uma fé extraordinária. A fé dele era capaz de pensar que uma palavra de Jesus seria suficiente para o servo dele. Interessante a consideração de Jesus. A partir daí, ele disse: olha, muitas pessoas virão do Oriente, muitas pessoas virão do Ocidente, e eles vão estar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino serão lançados fora, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus faz essa consideração? Ele está dando uma palavra para aqueles que estão diante dele. Diz: olha, vocês são filhos do reino, vocês são aqueles para os quais eu vim, mas vocês não têm demonstrado fé. Conquanto têm a Bíblia na mão, não demonstram fé. Conquanto orem, não demonstram fé. Conquanto busquem a Deus, não demonstram fé. Esse homem vem de um outro lugar, ele é gentio, ele não é judeu, ele não tem esse contato íntimo com a palavra. No entanto, a fé dele é extraordinária. Ele crê que uma palavra pode mudar a história dele. E por último, o texto bíblico diz que Jesus então manda dizer ao centurião: vai-te e seja feito conforme, quem me ajuda? Conforme a sua fé, ou conforme você creu. Querido,
se o Senhor Jesus fizer conforme você crê, o que Ele faria na sua vida? Será que aconteceria alguma mudança na sua vida conforme você crê? Porque às vezes nós dizemos que cremos, mas não cremos coisa nenhuma. Às vezes nós falamos que estamos confiados no Senhor, mas não estamos confiados coisa nenhuma. Por quê? Porque a nossa fé é vacilante. Porque nós não estamos com o nosso coração realmente no Senhor. Você se lembra quando Jesus estava caminhando em direção ao barco? No barco tinha quantas pessoas? O barco que carregava os discípulos. Quantos que estavam lá dentro? 12. E quando Jesus falou para eles assim, sou eu, não temam. Aí Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo. E Jesus falou, pode vir, Pedro. E eu imagino Pedro virando para trás e dizendo, vamos, galera. E o que a galera falou? Pedro, nós não vamos não. Você que está na podre, você que vai. Não foi você que desafiou o Senhor? Vá você. Não, mas nós somos crédulos, nós cremos, nós confiamos no Senhor, nós estamos com Ele, é Ele mesmo, não está reconhecendo a voz? Estamos reconhecendo a voz, sim. Mas vocês não acham que é Ele? É Ele sim. Então vamos, não, nós vamos ficar aqui. Porque às vezes nós dizemos que cremos, mas na hora de tirar o pé no barco, na hora de andar em direção a Jesus, nós titubeamos. Pedro pôs o pé fora do barco, ele foi. Ele caminhou sobre as águas, ele foi até Jesus, no meio do caminho ele titubeou, no meio do caminho ele ficou com medo, e aí ele começou a afundar, e ele gritou pela ajuda de Jesus, Jesus o ajudou, e voltou com ele, caminhando sobre as águas para o barco. Ele disse, Pedro, por que você duvidou? Por que vocês são de pouca fé? Por que vocês duvidam tanto? Este homem não, ele confiou. E ele confiou tanto no Senhor, a ponto de dizer, uma palavra é suficiente para mudar a história do servo que está na minha casa. Jesus vira e diz, vai, e seja feito conforme creste. E o texto diz que naquela mesma hora, o servo dele ficou curado. Querido, eu quero terminar e eu quero dizer a você, qual é a palavra que o Senhor precisa dizer a você nessa noite? Qual é a palavra que você precisa que saia da boca de Jesus hoje à noite para a sua vida? É uma palavra de cura? É uma palavra de salvação? É uma palavra de transformação? É uma palavra de renovação? É uma palavra de mudança? É uma palavra de renúncia? Qual é a palavra que precisa sair da boca de Jesus hoje à noite? Talvez você também precisa dizer aqui nesse templo, hoje à noite, Senhor, eu preciso de uma palavra da sua boca é suficiente para mim. Mas qual é a palavra? Qual a palavra que é suficiente para você? Eu olho para esse texto e eu percebo que há pessoas, meus irmãos, que também precisam que a palavra do Senhor entre na sua casa. Talvez a palavra do Senhor já foi ouvida, a palavra do Senhor já foi sentida no seu coração, mas a palavra não entrou na sua casa. Aquele homem precisava que a palavra do Senhor entrasse na sua casa. Mais do que isso, aquele homem também demonstra algo importante aqui nessa noite. Algo que todos nós precisamos buscar ajuda na pessoa certa. Ele poderia ter buscado ajuda em todos os lugares, mas ele mandou os seus servos irem a Jesus. E eu pergunto, você está buscando ajuda em Jesus? Jesus é aquele que está sendo alvo da sua necessidade, isto é, você está centrando em Jesus aquilo que você precisa, você põe a sua fé nele. Outra coisa importante aqui, que só Jesus pode mudar a situação daquilo que está acontecendo na sua vida. Os ajudantes que foram até Jesus não podiam, os sacerdotes não podiam, os líderes religiosos não podiam, mas Jesus podia. Por isso ele convida Jesus, e o texto bíblico fala, para que intervenha na sua casa. Mas eu quero dizer duas coisas, e eu quero que guarde no coração. Fé e humildade tocam muito mais o coração de Jesus do que soberba e incredulidade. Aquele homem poderia ter se ensoberbecido do seu cargo e dito, Jesus, vem na minha casa porque eu sou o general, vem aqui porque eu sou o cara, eu sou o comandante. Não, ele preferiu dizer, eu não sou digno. A soberba não combina. Segundo, fé.
Ele demonstra fé porque desde o início ele diz: eu creio que Ele vai agir na minha vida. Eu creio que Ele vai curar. Eu creio que Ele vai fazer um milagre. Eu creio. E aí ele reconhece que é debaixo da autoridade de Jesus que as coisas acontecem. Ele era a autoridade. Ele falava vai. Ele falava vem. Ele falava faz. Mas ele reconheceu que para haver mudança na vida dele, na casa dele, ele tinha que entrar debaixo da autoridade de outra pessoa, não do comandante dele, mas ele tinha que entrar debaixo da autoridade de Jesus. E quando ele se submete à autoridade de Jesus, a casa dele é abençoada. E eu pergunto, você precisa de uma palavra nessa noite? Qual é a palavra que você precisa ouvir da boca de Jesus? Eu quero convidar você para curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Não sei como vai o seu coração, eu não sei o que você está passando nessa hora, eu não sei se tem uma pessoa doente na sua casa, eu não sei se você mesmo está doente. Talvez não esteja doente no físico, mas talvez esteja doente na alma. Não sei se tem gente gemendo lá na sua casa, mas talvez você mesmo esteja gemendo. Eu não sei se você está paralítico, talvez não esteja paralítico no físico, mas está paralisado na alma. A alma está adoecida, à beira da morte. E agora é a hora de você fazer o apelo daquele homem, mas é o apelo de fé, não é o apelo da dúvida, não é o apelo do medo, não é o apelo da incerteza, mas é dizer: Jesus, eu preciso de uma palavra da sua boca, eu preciso da cura, eu preciso da libertação, eu preciso da salvação, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia. Jesus, eu preciso de um milagre do Senhor na minha vida nessa noite. Uma palavra, Senhor, eu preciso que venha para o meu coração nessa noite. Uma palavra. E se o seu coração agora disser para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra, Ele também vai dizer: vai. E vai ser feito com a sua fé, como você creu, e você vai perceber o milagre de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque há poder na palavra de Jesus. Quando Ele diz cura, a cura vem. Quando Ele fala esperança, a esperança vem. Quando Ele fala a tua fé te salvou, a salvação vem. Quando Ele faz o milagre vem. Porque a palavra de Jesus não volta. A palavra dele não é titubia, ela não vai titubear, ela não vai falhar, a palavra dele vai se cumprir. Então, qual é a palavra que você precisa da boca do Senhor para a sua vida? Olhe agora e fala: Senhor, eu preciso de uma palavra para o meu coração, preciso do milagre, preciso da cura, preciso do perdão, eu preciso da salvação, eu preciso que o Senhor me dê paz, eu preciso que o Senhor me dê esperança, eu preciso que o Senhor renove a minha vida nessa noite. E pode ter certeza que pela fé a bênção do Senhor vai alcançar você agora. Você crê nisso? Se você crê, então eu quero convidar você para dizer isso para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra. Quantos de vocês aqui precisam de uma palavra da boca do Senhor? Erga a sua mão. Se você precisa de uma palavra da boca dele, erga a sua mão bem alto, onde você estiver. E eu vou pedir você que fique com a sua mão erguida. Eu vou orar com você agora. Você precisa de uma palavra da boca do Senhor nessa noite. Levante a sua mão bem alto, onde você estiver. Pode erguer sua mão na galeria também, onde você estiver. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para você ficar em pé. Fique em pé, onde você está. Eu preciso de uma palavra da boca do Senhor para o meu coração nessa noite. Fique em pé, onde você estiver. Pode ficar em pé, em nome de Jesus. Eu preciso de uma palavra dele. Eu preciso, não posso sair daqui sem uma palavra da boca dele. Eu quero fazer como esse centurião. Uma palavra, Senhor, é suficiente para mudar a minha história nessa noite. Eu creio. E eu quero que o Senhor derrame a sua graça sobre a minha vida nessa noite. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, o Senhor conhece o coração de todas essas pessoas que estão de pé. Cada uma delas tem uma necessidade. Cada uma delas tem uma angústia. Cada uma delas tem uma dificuldade. Assim como aquele centurião,
elas se levantam para dizer ao Senhor nessa noite: eu preciso de uma palavra do Senhor. Senhor, assim como aquele homem creu, eu te peço que esses que estão de pé também creiam no Senhor agora, creiam na tua autoridade, creiam no teu tempo, creiam que o Senhor é poderoso para mudar a história de suas vidas, e que hoje, à noite mesmo, a boca do Senhor se abra para a vida deles, e que eles possam sentir a resposta vinda do Senhor, e que essa resposta traga cura, traga esperança, traga salvação, traga vida eterna, traga perdão, traga arrependimento, traga mudança completa nas vidas que estão aqui. Cuida, Senhor, de cada um agora. Derrama a tua graça sobre a vida de todos esses que estão de pé. Que a bênção do Senhor os alcance e que eles possam nessa noite sentir o poder do Senhor a inundar os seus corações. Eu oro, suplico a tua bênção, agradecido em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar vocês que estão em pé, fica de pé ainda, para vir aqui à frente, e vocês vão cantar uma canção comigo aqui na frente. Saia do seu lugar, vem aqui. Se você também quer cantar o hino da vitória, você vai vir aqui agora e vai sair do seu lugar. E eu quero que você cante aqui na frente, que você crê, que você confia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei, eu te louvarei. Pode acontecer o que acontecer, a minha vida é do Senhor. Então você vai sair do seu lugar agora e vai dizer: eu quero estar perto do Senhor. Na galeria também. Se você está aí, ficou em pé na galeria, eu quero que você fique aí no alambrado, ou então vem aqui na frente, e a gente vai cantar junto aqui. Se você quiser vir aqui, vem. Vamos ficar em pé, igreja, todos? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só as irmãs agora, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Só os irmãos, bem forte.
Deus diz. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e acontecerá que antes de clamares eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha o que Deus diz: se você clamar, Deus promete responder. E quando você abrir a boca para clamar, a Bíblia diz que antes de você terminar, Ele já vai agir na sua vida. Então creia, uma palavra é suficiente para mudar a tua história. E se ela sair da boca de Jesus, aí muda a vida por completo. Amém? Que essa palavra que você nessa noite orou por ela e pronunciou, se cumpra na sua vida e no seu coração. Amém? Dá um abraço nesse irmão aí do lado e fala: creia no poder de Jesus na sua vida nessa noite. Que é Ele quem vai mudar a tua história. Amém? Glória a Deus, aleluia.